Então, minhas irmãs, meus irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, mas antes, como sempre, nós vamos preparar nosso ambiente com o estudo do Evangelho. Então, nós estamos no capítulo 5, Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, item 21. O capítulo 5 é o capítulo, se eu não me engano, posso estar enganado, é o capítulo mais extenso de o Evangelho. Por que que ele é o mais extenso? Porque ele fala das aflições. Bem-aventurados os aflitos. E o que é que nós mais passamos na Terra, se não aflições, né? Até falando aí com a Malvina, né? Dificuldade, às vezes, de conseguir um atendimento médico, um atendimento de fisioterapia, quanto que a gente sofre, né, nesse mundo. Então, não é um mundo feliz, definitivamente não é um mundo de aflições, e nós é que temos que estar preparados para passarmos minimamente bem por essas aflições, né? Então, por isso que é um capítulo extenso, nós já estamos no item 21. Então, nós vimos, ontem, nós vimos sobre a felicidade não é deste mundo, no item 20. E hoje, então, é sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Como compreender, né, a morte de uma criança, né? A morte de um jovem. Como entender isso? Principalmente para uma mãe, né? Como que ela vai aceitar, né, essa questão da morte de um filho, que isso não está na natureza está, assim, sempre os pais, os avós, eles vão na frente, é isso que é a lei da biologia. Então, quando ocorre, né, a morte, assim, às vezes, Você estava falando com a Ivone, né, o que é que mais choca a gente, né, não é o que dói mais, mas o que mais nos deixa perplexo, se é a morte de um pai, de uma mãe ou de um irmão, né? E para mim, a perplexidade maior para mim foi a morte do meu irmão, inclusive meu irmão mais novo do que eu, né? Isso para mim, até agora, ainda fico, eu penso, porque é uma morte prematura. Então, mas nós sofremos essas perdas, né? Perda de pessoas amadas. Então, vamos lá. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Como, né? Eu, recentemente, faz uma semana, uma amiga minha que está em Curitiba, mas que morava aqui em Rondônia, Porto Velho, nós duas tivemos um filho, vamos dizer assim, né? Uma criança que ficou sob nossos cuidados por 10 dias. Essa criança ela tinha, assim, meses de nascido. Não tinha nem 3 meses, era um bebezinho. E eu consegui, com o juiz da infância, que deixasse essa criança sob nossos cuidados, porque ela estava muito doente. Só que
esses 10 dias que ela ficou conosco foi tão forte, né? Foi muito forte, foi algo assim que aquele laço mesmo, né, de outras vidas. Então, ela desencarnou, né? Ela desencarnou. E foi muito sofrido para mim, para ela, para o marido dela, mesmo, né? E aí, nós tivemos algumas notícias, né? Lucas, o nome da criança. E recentemente ela me mandou uma mensagem que ela recebeu lá em Curitiba, nos dando grande alento, né? Grande alento. Mas é algo inesquecível, né? A perda de um filho, né? Então, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgáveis ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Então, também aqui eu vou falar de uma outra experiência minha, de uma filha, porque eu tenho 11 filhos que estão encarnados, mas eu tenho filhos que desencarnaram. Então, tem o Lucas, tem a Meire, né? A Meire, uma criança que ela era de origem indígena, e ela veio para minha companhia, ela já tinha em torno de 8 anos, e ela ficou até os 14 anos, né, comigo, né? E próximo de 15 anos, né, já 15 anos mais ou menos. E a Meire, então, era uma pessoa que ela estava sempre rindo, né? Nunca vi a Meire sem rir, né? Estava sempre rindo. E aí, tinha um escritório, né, de advocacia, e ficava numa casa, uma casa minha, escritório. Então, eu ia sempre para lá, levava Meire e tal, enfim, né? Depois, uma tia minha começou a morar nessa casa, mudei o escritório, minha tia ficou lá, tal, e aí a Meire sempre ia para lá, com a minha tia. Enfim, aí um dia a Meire sumiu. Eu não sabia onde estava a Meire, né? Gente, cadê a Meire, né? O que aconteceu com a Meire? Fiquei desesperada, né? E
E então, fui lá para o escritório, para procurar a Meire, e aí eu soube que a Meire tinha fugido com o namorado. E aí eu falei assim, uai, mas eu nem sabia que a Meire tinha namorado. Como é que ela fugiu? Se eu nem sabia que ela namorava. Enfim. Aí, e o namorado dela é um rapaz que mora aqui do lado aqui do escritório. Gente, aí eu fui na casa desse rapaz, eu enlouqueci, né, com isso. Cheguei lá, a mãe do rapaz estava tranquila, sentada assim na sala, tal. Eu falei, a senhora está tranquila? Ela falou, tô, esses jovens de hoje não adianta a gente falar, dona Márcia. Eu falei, a senhora sabia que eles namoravam? Sabia, eu saí aqui de casa. Eu falei, meu Jesus, eu achando que ela estava aqui. Aí, resultado, né? Apareceram lá, sei lá, uma semana depois. Falei, se a senhora não está nervosa, que foi com teu filho, eu, né, uma coisa vou falar. Senhora, teu filho vai casar com a minha filha. Porque como é que é isso? Bom, enfim, aí apareceram tal, e, enfim, aí eu chamei a Meire, falei, minha filha, ela estudava, Meire, por que você fez isso? Que pressa é essa, filha? De se envolver assim tão cedo? E ela não falava uma palavra, não respondia nada, só ria, ria. E eu falei, se por acaso você está grávida? Não, mãe, estou grávida, não. Eu falei, bom, chamei ele também, conversei, mas aí tá, eu vi que eles se davam super bem. E foi um casamento que foi muito bem. Aí passou um tempo, a Mary me falou, eu sempre chegava lá, ela estava rindo no portão. Aí ela assim, mãe, eu tô grávida. Ela era muito novinha, tinha aqui 16 anos, sabe, sei lá. Falei, Mary, que pressa é essa, filha? Você é muito apressada, filha. Você agora mesmo que vai complicar teus estudos, tal. Aí ela teve essa filha. Aí depois, aí eu fui me acostumando com aquilo. Aí depois ela teve mais um filho, mais um, 3. E eu falei, Meire, eu sempre falava para ela, você é muito apressada, muito apressada. Passaram-se os anos e aí um dia a sogra dela me chamou e falou assim, dona Márcia, apareceu um caroço no joelho da Meire, nós levamos no médico, parece que é uma coisa bem séria. Aí foi no hospital aqui do câncer, né? Aí, enfim, ela foi encaminhada para Barretos, aí chegou lá, né? E a gente, inclusive, foi atrás de conseguir dinheiro para encaminhar ela. Ninguém tinha dinheiro, na época meus filhos pequenos. Aí a Meire foi para lá, e aí eu estava em Brasília, numa reunião do Conselho Federativo Nacional, da Federação Espírita Brasileira, e aí o marido dela me ligou e falou assim, dona Márcia, nós estamos voltando de Barretos para Porto Velho, e os médicos falaram que não tem nada para fazer pela Meire aqui, né? E aí ele começou a chorar, aí eu levei como fosse né, uma coisa assim no meu coração. E aí, naquele momento, porque eu ainda achava que ia chegar lá, que eu entendi a pressa da Meire, sabe? Ela tinha que trazer essas pessoas, ela tinha que dar o testemunho dela. E aí a Meire voltou, e aí ela ficou conosco, né? Até que tudo se consumasse. Então, eu falei, meu Deus, eu achando que a Meire tinha muito tempo, ela não tinha tempo. Aí eles nunca tinham se casado assim com ela de noiva, sabe? Aí nós preparamos o casamento deles, né? Tal. Enfim, né?
não gosto muito de falar nisso, que eu começo. Então, gente, nós não podemos nunca dizer o porquê. E aí, tá aí os filhos dela, os netos dela. Então, os filhos da Meire são meus netos, e os filhos dos filhos da Meire são meus bisnetos. Acredita nisso que eu tenho? Então, os espíritos dizendo assim, né? É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperança. Então, a Meire tinha 30 anos. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então, eu queria tanto que a Meire estudasse, que isso, que aquilo, né? Para quê? Que bobagem. Ela tinha que ser feliz, como ela foi, um casamento muito feliz, que eu, no meu julgamento, eu achava que não ia dar certo. Na minha cabeça, falando, isso não vai dar certo. E todo mundo é testemunha do quanto deu certo o casamento da Meire. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Então, isso é uma verdade, porque o Lucas, nessa última comunicação, foi psicografia lá em Curitiba, ele falou isso para mim, né? E para a Sâmia, o quanto ele está do nosso lado, né? Falou coisas que a médium jamais teria condição de saber. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, isso é uma grande realidade, né? Então, eu vou pedir para a Malvina fazer a nossa oração. Pode fazer, Malvina? O microfone está desligado, Malvina. Já arrumei. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a prece do nosso encontro de hoje, da nossa live, do estudo do Evangelho. Jesus, nesse instante, venho te agradecer por tudo que nos destes no dia de hoje.
a paz, a tranquilidade e a compreensão. Agradecer a Ti, Jesus, por estarmos reunidos neste momento, aprendendo um pouco mais da Sua doutrina, que é tão maravilhosa, que tanto nos ensina, e cada dia mais a gente sente o amor por essa doutrina, pelo nosso Jesus, por essa dádiva que nos destes. Nesse instante, Senhor, peço por todos aqueles que estão desencarnando nessa guerra, essa guerra sangrenta que morre adultos, crianças, todos, enfim, estão morrendo. Tenha culpa ou não tenha, mas estão se indo. Isso pode ser, não sei, que Deus esteja permitindo, porque nada acontece sem a permissão do Pai. Mas peço a Ti, Jesus, que console os corações dos familiares que estão ficando, vendo seus familiares partirem em sofrimento, não tem condições de cuidar de todos, porque muitas pessoas. Também peço, Senhor, pelas pessoas que estão perdendo suas casas no Paraná, no Rio Grande do Sul. Quanta chuva, meu Deus, está levando as casas, desabrigando as pessoas. Leva, Senhor, o consolo a todos os corações que estão passando neste momento por isso. Peço a Ti, Senhor, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, os médicos que tanto fazem por todos, os enfermeiros, as pessoas que fazem a limpeza. Peço a Ti, Senhor, muita paz, muita consolação a todos. Peço por aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, que possa chegar uma mão amiga, chegar até eles, levar um consolo de uma sopa, de um agasalho, de um conforto necessário. Te peço, Jesus, pelos presídios, pelos manicômios onde tem tantas pessoas enlouquecidas, que eles possam, Senhor, compreender o quanto a vida é boa, o quanto é necessária, e nós te pedimos todos os dias por eles, para que eles entendam o que estão passando todos, em situação de doença, de mortes, de tudo que está acontecendo no nosso país e no nosso mundo. Jesus, derrame bênçãos aonde existe tantas dores. Leva, Senhor, o consolo e a luz a todos os lugares. Agradeço, Jesus, pelo dia de hoje, e que seja, Jesus, conosco, hoje, agora, por todo sempre. Que esta noite possamos ter uma noite de descanso, de paz e de harmonia no nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Obrigada, Jesus, por tudo que nos destes, pela família, pelos amigos, que seja conosco, hoje, agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Então, hoje o Daniel não estará conosco, sentiremos a falta daquele lindo. Mas, então, nosso estudo hoje é sobre o Livro dos Espíritos, nós vamos continuar, né? Nós estamos na parte segunda, no capítulo 4, falando da pluralidade das existências, que nada mais é do que as vidas sucessivas, as reencarnações, né?
Então, nós chegamos até a questão 182, não é? Em que Allan Kardec pergunta, né, se é possível conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos, né? Os espíritos respondem que para alguns é possível, mas que, de maneira geral, né, eles só podem falar daquilo que eles conhecem e tal. Mas dizem da pluralidade aí dos mundos habitados, que esses imensos orbes espalhados pelo universo sem fim, né? Não é? Não é possível que só a Terra fosse habitada. Inclusive, do ponto de vista estatístico, deve existir incontáveis mundos com as características da Terra. Porque tem muitos planetas espalhados, muitos sistemas. Então, em que é possível a vida e a vida parecida com a nossa, né? Mas aí, então, dentro disso, nós podemos, como dizem os espíritos, encarnar na Terra, né? E, numa outra encarnação, encarnarmos, né, num mundo que seja da mesma hierarquia da Terra. É como você está numa escola, você está lá no 5º ano, né? No 5º ano, e aí você passou para o 6º ano, né? Então, aí a tua mãe acha que é melhor você mudar de escola, por uma razão ou por outra, sabe-se lá por qual razão, e aí, então, ela troca você de escola, mas você vai para o 6º ano, né? Você não vai para o 7º ano, você vai para o 6º, que é o seu grau de adiantamento. Então, você vai ter que ir para um mundo compatível com o seu grau de evolução, não é? Pode acontecer também do espírito ele já ter alcançado todos os graus que a Terra comporte. Supondo que a Terra fosse, então, uma escola de ensino médio, supondo, né? E a pessoa concluiu o ensino médio. Então, ela vai ficar fazendo o quê na Terra? Né? Não faz o menor sentido. Aí ela vai ter que ir fazer um vestibular, né? Vamos dizer assim, e aí ir para uma faculdade, qualquer coisa assim. Então, ela irá para um outro mundo, um mundo material, porém superior à Terra. Então, é justamente quando o mundo é superior que os espíritos não vão conseguir nos explicar muito bem como é que funciona lá, né? Até porque isso é meio que interditado para nós conhecer detalhes, né, desses mundos. Mas aí na questão 183, então, Allan Kardec vai perguntar o seguinte: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Bom, gente, aqui na Terra a gente sabe que sim, né? Reencarnou, a gente desencarna velho, depois tem que passar pela infância. Aliás, isso é algo que preocupa, né, gente? Já pensou? Reencarnar, aí começar a aprender de novo tudo, né? Vai para a escola, 1º ano, meu Deus, aprender a falar, aprender a andar. Então, ele diz assim, ó, em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa quanto no vosso mundo. Então, ele está dizendo aqui que na Terra a infância é muito obtusa, né? Ou seja, o espírito não consegue na infância comandar o corpo e nem se expressar, porque os órgãos estão muito, vamos dizer assim, sem condições
de expressar toda a potência do espírito. Aliás, corpo nenhum expressa todas as nossas potências. Nenhum de nós aqui somos essa personalidade que nós apresentamos. Com certeza, todos nós temos muito mais conhecimento do que aquele que o nosso cérebro consegue transmitir. Com certeza, nós já falamos praticamente todas as línguas que existem no planeta Terra, porque já transitamos por inúmeros países por aí, não é? Temos experiências em várias áreas, sabemos fazer muita coisa, mas quando a gente reencarna, isso fica restrito, porque se nós ficássemos na posse de todo o nosso conhecimento, provavelmente nós iríamos perder o foco, que é o que acontece quando vamos para o mundo espiritual e ficamos muito tempo lá. Nós começamos a recordar todas as nossas potências e aí a gente vai perdendo o foco. Então, a reencarnação, ela nos traz porta estreita, lembra? A porta estreita, gente, é a reencarnação. A gente vem ali para aquele mundinho, né? Onde nós vamos transitar ali num corredorzinho bem estreitinho. É estreito em todos os sentidos. Nós temos que perder todas as nossas energias que são do mundo espiritual, temos que nos desfazer delas, temos que miniaturizar o perispírito, vai ficando tudo pequeno. E reduzir a ponto de ficar só aquela moléculazinha de água, praticamente. Lembra do hidrogênio? O hidrogênio, ele é o elemento mais simples da Terra, mas é o mais complexo do mundo espiritual. Então, é esse elemento aí de ligação. Então, aí, para poder se ligar, né, e começar, né, então, a expandir, mas é uma porta estreita. O nascimento, que é coisa mais estreita do que nascer, passar por ali, gente. O sofrimento da criança, né, sofre, não é fácil. Então, é uma porta estreita. E aí, nasce pequenininho, né, e com tudo reduzido. Então, bem obtuso mesmo. Nos mundos mais elevados, não é assim, né? Peraí, fiz uma coisa aqui. Só espera. Tem o espírito, questão 184. Se vocês quiserem falar, vão falando, tá? Vão perguntando. Eu estou lendo aqui o Livro dos Espíritos. Quem tiver, que quiser acompanhar, questão 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? É igual você falar se você pode escolher a escola que você vai, ou a penitenciária para a qual você vai, né? Tem isso. Ou o hospital. O hospital vai depender do quê? Se você tem plano de saúde, se você pode pagar, se tem isso, aquilo, outro, né? Penitenciária vai depender das penas que você tem, não é? Vai depender disso, da sua pena. Às vezes, você vai cumprir pena em regime aberto, às vezes tu vai cumprir uma pena, como se diz, né? Lá no ICEAL tem muitas pessoas, né, que estão nesse regime especial de cumprimento de penas, vão para uma instituição, aí dão lá um dia na semana de trabalho. Depende, mas não é a pessoa que escolhe, é a circunstância que vai determinar. Aí ele diz assim, a resposta dos espíritos é assim, ó, nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes.
do grau da elevação de quem? Dos próprios espíritos. Então, se você vai ter acesso àquele mundo, vai depender dessa compatibilidade, não é? Ah, eu quero ir para Júpiter. Não vai dar. Só se você quiser ser um animalzinho lá em Júpiter. Né? Aí, talvez dê. Fora isso. Então, 184A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Resposta: o grau da sua elevação. Tem espíritos que são muito, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes. Teve um evento na Terra que ele estava participando e, de repente, apareceu Celina, um espírito enviado, né, por Maria Santíssima. E ela, então, disse ao Dr. Bezerra que ele era um evento em que estavam comemorando, talvez, o aniversário do Dr. Bezerra, não sei se é aniversário de desencarnação ou aniversário de encarnação, né? Sei que estavam comemorando. E então, ela trouxe um presente de Maria de Nazaré para o Dr. Bezerra. E esse presente foi vamos dizer assim, uma espécie de um diploma, né, em que ele havia galgado um grau e que ele poderia, então, já gravitar para um mundo mais elevado que a Terra. Ele poderia ir. Então, esse foi o presente que Maria Santíssima mandou para ele, através de Celina. E o doutor Bezerra, então, pegou aquilo, agradeceu, mas ele fez um pedido a Celina que levasse esse pedido à Mãe Santíssima, que ele não queria sair da Terra, que até então ele tinha sido um mero possuidor da Terra, mas que ele queria herdar a Terra, ele queria ficar com seus irmãos em sofrimento e nos ajudar, né, nos ajudar nesse vale de lágrimas, né? E desde então, o doutor Bezerra, ele tem estado entre nós nessa condição. Vejam, ele poderia sim ter ido para outro mundo, mas ele escolheu ficar, então aí é diferente, né? Aí é diferente. E ele teve que obter permissão, inclusive, para permanecer na Terra, né? Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Estado físico e moral. Nós temos duas vidas, né? Nós temos a vida material e a vida moral. Lembra? Isso está naquela resposta sobre a felicidade. Se é possível obter algum grau de felicidade nesse mundo. E aí, os espíritos respondem que, com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. Então, nós temos uma vida material. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então, quer dizer, se é sempre o mesmo estado, eternamente, perpetuamente, aí os espíritos respondem, não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Meu Deus! Lembrando que bondade para o nosso
nível de evolução, né? Bom só Deus, é ser útil. Então, quando os homens se houverem tornados úteis uns aos outros, ou seja, tiverem aprendido a servir. Então, Kardec faz um comentário. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Então, quando nós vamos analisar essa nossa geração, quando nós falamos de geração, nós temos que pensar nessa raça que seria a raça adâmica, vamos dizer assim, né? Nós temos que aprofundar o nosso pensamento para saber que raça nós estamos falando, né? É a raça do Adão, a raça adâmica. Talvez a Terra tenha tido outras civilizações antes da raça adâmica, não é? Como é que nós vamos saber? Pode ter havido civilizações que não deixaram vestígios, não é? Enfim. Então, mas essa que nós conhecemos, o que nós vamos ver, né? Nós vamos ver que a forma melhorou, há uma civilização que nos traz conforto. Então, a vida material na Terra, do ponto de vista do conforto e das conquistas tecnológicas, ela evoluiu. Do ponto de vista moral, nós também não podemos, dizer que não existe já um padrão civilizatório, mínimo que seja. Nós podemos, esse padrão civilizatório está sendo colocado agora em xeque nessa guerra, não é? Em que nós vimos o que nós jamais poderíamos imaginar, o retorno do antissemitismo, né? A tentativa de um novo holocausto, e de milhares e milhares, milhões de pessoas, milhões, que defendem a caça aos seres humanos. Eu digo a vocês, eu estou completamente abalada com isso, tentando compreender, mas é muito difícil. Entretanto, ao lado disso, existem aquela maioria que nós chamamos que é a maioria pacífica, que está também perplexa. Mas nós temos que lembrar, gente, que a maioria pacífica, ela pode ser irrelevante. Irrelevante. Porque está lá também no Livro dos Espíritos, né? Que o mal prepondera na Terra, porque os maus, eles são audaciosos e intrigantes. E os bons, esses que são os úteis, os que aprenderam a servir, são tímidos. Timidez significa medo, são medrosos. Então, aí os espíritos, quando quiserem, preponderarão. Então, nós estamos sendo colocados em xeque, nossa coragem, né? Se nós, até que ponto, porque é a grande maioria que está perplexa e achando um absurdo isso que está acontecendo. Mas o que é que nós vamos ter coragem de fazer, né? Complicado. Vamos lá. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha o envoltório, por envoltório perispírito? Resposta A. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse.
esse é o estado dos espíritos puros. Então, olha que interessante. O espírito puro, ele tem que ter ainda alguma coisa que o revista, mas nós não temos condição de pensar nisso. Os espíritos dizem que eles têm que ter algo, né? Que algum revestimento, mas não tem como explicar. Mas existem mundos que ainda existe o corpo, ele se funde no perispírito, né? Então, a matéria ela vai se tornando quintessenciada, vai se purificando, chega um momento que só vira perispírito. E é por isso que esses mundos são inacessíveis aos nossos olhos, né? Por isso, porque esses espíritos, eles estão no nível que nós não temos condição. E também o nível de energia que eles movimentam, não é? É um nível de energia também insuspeito para nós, né? Não é a mesma energia que nós aqui. É por isso, por exemplo, que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, se eu não me engano, está nesse capítulo ainda, falando sobre Júpiter e todos os planetas. Deixa eu ver se vai dar para chegar lá. Ah, vai. Deixa eu ver aqui. Então, em Júpiter, são tempestades magnéticas, atmosfera de ácido sulfúrico, vamos dizer assim. A vida é totalmente inviável lá, mas é inviável para nós. O Sol. O Sol é o ponto de encontro dos espíritos superiores, né? Por isso que o Sol, ele, né, ali, ele é um dínamo gerador de uma energia impensável para nós, né? É isso? Imaginar o Sol. Imaginou a gente no Sol? Mas é o ponto de encontro dos espíritos superiores. Então, 186A. Parece ressaltar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o do espírito puro, não há uma linha divisória perfeitamente demarcada. Não. Aí ele diz assim, semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite às primeiras claridades do alvorecer. Então, a evolução, né, ela vai sendo gradativa. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Não tem noção, né? Como isso é rápido. Aí vamos lá. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Os espíritos puros. Por isso que o Sol é um ponto de encontro, não precisa habitar lá. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, aqui tem uma nota de Allan Kardec. Eu vou ler só alguns pedaços. Ó. Segundo os espíritos, de todos os mundos, isso aqui é a nota de Allan Kardec, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra
é dos que têm habitantes menos adiantados física e moralmente. Marte lhe estaria abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria habitado por seres corpóreos. Viu como eu estava certa? Lembrava de ter estudado. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores. Nossa, eu lembrava direitinho. Os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem, por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que nesse globo tão adiantado estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Por exemplo, Mozart. Mozart é um espírito que ele veio de Júpiter, né? Nisso, nada há de surpreendente, desde que se atenda a que, possivelmente, certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão, que aos nossos olhos os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, tanto que Mozart foi incompreendido, né? Eles diziam que Mozart era uma pessoa fora da casinha, né? E ele tinha uma alegria que ninguém conseguia entender, então diziam que ele era pervertido. Porque o julgamento, as pessoas julgavam, mas o Mozart estava muito além dessa moral da terra, né? Nisso nada há de surpreendente, né? Desde que se atenda que possivelmente certos foram mandados à Terra por missão. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que, naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento, e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Então, igual nós temos aqui na Terra, homens selvagens e homens civilizados, o homem civilizado aqui seria o selvagem lá. Por isso que eu falei, a gente fala, na próxima encarnação eu vou reencarnar em Saturno. Mas aí você vai ser um selvagem em Saturno. Você vai ser praticamente um animal lá. Você vai transitar no meio que você não vai entender nada. Para que tu vai querer ficar num lugar desse? Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do instituto só porque reside em Paris. A pessoa mora em Paris, mas é um analfabeto, então não tem nada a ver. As condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em um mundo cujo nome nos é desconhecido.
Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Então, olha, a infância foi muito rápida. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que ele cumpre atingir. Aliás, gente, hoje em dia as nossas leis elevaram a adolescência aos 29 anos, né? Então tem o Estatuto do Jovem, que vai até os 29 anos, porque se reconheceu que o cérebro não está maduro o suficiente como deveria, né? Então, interessante essa questão dos 30 anos aí, é o que a nossa legislação adotou, né? Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade ao imaginar-se que for o homem, que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. É claro que além do homem existe muito mais do que que pode imaginar a nossa vã filosofia, né? Então, nós avançamos aí, né, para poder finalizar e terminamos essa parte aí, né, do Livro dos Espíritos. Na nossa próxima terça-feira nós continuamos. Então é isso, gente. Terminamos. Quero saber se alguém quer fazer a nossa oração ou se eu vou indicar alguém. Eu quero fazer, Márcia. Você faz? Ótimo, então faz. Fechar os nossos olhos e agradecer a oportunidade dessa noite, reunidos, Senhor Jesus, em prol do seu Evangelho, para que nos alimente o Espírito. Obrigado, Jesus, pela chuva que caiu hoje aqui. Acalmou o calor, os ânimos ficaram mais enriquecidos, mais fervorosos. E que a chuva aqui, Senhor Jesus, caia em Manaus, para que possa florescer, renovar aquela natureza. Senhor Jesus, leva as suas vibrações de amor e de paz àquela guerra dos quais nós, Senhor, não conseguimos entender, mas que sofremos em ver tanta dor. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho. Obrigado pelo dia, pela paz, pela luz. Dai-nos, Senhor Jesus, a compreensão de tudo nesse orbe. E esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, seja, graças a Deus. Seja, graças a Deus. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço.